Oi, pessoal. Aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês uma história que ainda me arrepia só de lembrar. Uma história que começou com uma simples carona e terminou mudando completamente a minha vida. Se você nunca acreditou em destino, depois dessa história você vai repensar tudo. Então, antes de começar, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho, porque essa é daquelas histórias que você vai querer contar para todo mundo depois. Era uma terça-feira chuvosa de março. Eu estava voltando de uma entrega em Goiânia e tinha pegado a rodovia em direção ao interior de Minas Gerais, onde eu morava na época. Já eram quase 7 da noite. Estava escurecendo e chovendo forte, daquelas chuvas que deixam a visibilidade quase zero. Eu estava dirigindo devagar com o pisca-alerta ligado quando avistei uma figura parada debaixo de uma árvore na beira da estrada. Era um senhor de idade, molhado da cabeça aos pés, segurando uma sacola plástica pequena e fazendo sinal para os carros que passavam. Já tinha visto dezenas de pessoas pedindo carona ao longo dos anos, mas algo naquele homem me chamou a atenção. Talvez fosse a chuva, talvez fosse o jeito que ele estava parado ali, resignado, mas ainda tentando conseguir uma carona. Reduzi a velocidade e encostei o caminhão alguns metros à frente. Saltei da cabine com uma capa de chuva e corri até ele. O homem devia ter uns 70 anos, cabelos grisalhos bem cortados, mas as roupas simples e molhadas. Quando ele levantou o rosto para me olhar, senti um arrepio estranho, como se já tivesse visto aqueles olhos em algum lugar. Perguntei para onde ele estava indo, e ele me disse que precisava chegar a uma cidade pequena, chamada Três Corações, que ficava no caminho que eu ia fazer. Ajudei o senhor a subir na cabine, ofereci uma toalha para ele se secar e liguei o aquecedor. Ele agradeceu baixinho, com uma voz embargada que me tocou fundo. Comecei a dirigir e tentei puxar conversa, como sempre faço com quem pego de carona. Perguntei o nome dele e ele respondeu que se chamava José, que estava voltando para casa depois de uns dias, visitando um parente no hospital em Goiânia. Conforme íamos conversando, José começou a me contar sobre sua vida. Disse que era viúvo há 10 anos, que tinha trabalhado a vida toda como mecânico, que tinha tido 2 filhos, mas que um havia falecido jovem e o outro tinha sumido há muito tempo. Quando ele falou isso, meu coração começou a bater mais forte. Perguntei mais detalhes e ele contou que o filho que tinha sumido se chamava Carlos, que tinha ido embora de casa aos 18 anos depois de uma briga feia e nunca mais tinha dado notícia. Eu estava dirigindo, mas minhas mãos começaram a tremer no volante. Carlos era o nome do meu pai. Respirei fundo e perguntei mais detalhes sobre esse filho. José contou que Carlos sempre foi teimoso, que queria ser motorista contra a vontade da família, que na última briga tinha dito que ia embora e não queria mais saber de ninguém, que depois souberam que ele tinha se casado, mudado para outro estado, mas nunca mais tinha tentado contato. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando conectar as informações. Perguntei de onde José era originalmente e quando ele disse o nome da cidade, meu mundo desmoronou. Era exatamente a cidade onde meu pai tinha nascido. A cidade que ele sempre dizia que nunca queria voltar por causa de problemas familiares que nunca explicava direito. Engoli seco e perguntei se o sobrenome do filho era Silva. José me olhou com os olhos arregalados e confirmou. Nesse momento eu tive que encostar o caminhão no acostamento, porque minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia mais dirigir. Desliguei o motor, me virei para ele e disse: Senhor José, eu acho que o senhor é meu avô. Meu pai se chama Carlos Silva. Ele saiu de casa aos 18 anos e nunca mais voltou. O silêncio que se fez dentro daquela cabine foi ensurdecedor. José me olhava como se tivesse visto um fantasma. Perguntou o nome completo do meu pai, onde ele morava agora, se estava vivo, se estava bem. Eu respondi tudo. Contei que meu pai tinha falecido há 3 anos em um acidente de trabalho, mas que antes disso sempre falava da família que tinha deixado para trás, mas nunca com detalhes. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do velho José, e ele colocou as mãos trêmulas no meu rosto, olhando cada detalhe. Disse que eu tinha os mesmos olhos do pai dele, meu bisavô, que eu parecia muito com Carlos quando era jovem. Naquele momento, eu soube com certeza absoluta que estava sentado ao lado do meu avô paterno, o homem que eu nunca tinha conhecido, mas sobre quem sempre tive curiosidade. Comecei a contar para ele sobre minha infância,
sobre como meu pai me criou sozinho depois que minha mãe morreu quando eu era pequeno, sobre como ele me ensinou a dirigir, sobre como entrei na vida de caminhoneiro seguindo o exemplo dele. José ouvia tudo emocionado, fazendo perguntas sobre o filho que tinha perdido de vista há mais de 20 anos e que agora sabia que havia morrido sem que eles se reconciliassem. Se você está acompanhando essa história e está se emocionando como eu me emociono toda vez que conto ela, deixa um like aqui para me dar força para continuar. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma situação parecida, porque eu sei que muita gente carrega histórias de família interrompidas e às vezes o destino arruma um jeito de juntar as pontas soltas. A chuva tinha parado e começava a aparecer umas estrelas no céu. Eu e José ficamos conversando dentro da cabine por mais de 1 hora, trocando informações sobre a família, preenchendo um quebra-cabeça que tinha ficado incompleto por décadas. Ele me contou sobre meus tios que eu não conhecia, sobre primos, sobre a história da família que meu pai nunca tinha compartilhado comigo. Eu contei sobre minha vida na estrada, sobre meus sonhos, sobre como carregava orgulho do trabalho que fazia. José perguntou se eu queria conhecer a casa onde meu pai tinha crescido, se eu queria conhecer o resto da família. Disse que muita gente sempre perguntava sobre Carlos, que muita gente sentia falta dele, que a briga que tinha causado a separação tinha sido por motivos bobos que o tempo tinha apagado da memória de todo mundo, que a única coisa que importava agora era que parte da família tinha voltado. Quando chegamos em Três Corações, José me levou até a casa onde ele morava. Era uma casa simples, bem cuidada, com um quintal cheio de plantas. Nas paredes da sala tinha fotos antigas, e quando ele acendeu a luz, eu pude ver uma foto do meu pai quando jovem, ao lado de um homem que claramente era José, 40 anos mais novo. Era uma sensação inexplicável olhar para aquela foto e ver meu pai sorrindo ao lado de pessoas que eu não conhecia, mas que eram minha família. José me apresentou aos vizinhos como o neto do Carlos, o filho que tinha sumido. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade pequena, e em poucas horas tinha um monte de parentes distantes na casa, todos querendo conhecer o filho do Carlos que tinha virado caminhoneiro. Todo mundo tinha histórias para contar sobre meu pai, sobre como ele era determinado, sobre como ele sonhava em conhecer o Brasil inteiro dirigindo. Passei a noite toda ouvindo histórias e contando histórias. Descobri que meu pai tinha uma irmã que morava a 2 quadras dali, que ela tinha filhos da minha idade, que a família toda sempre se perguntou o que tinha acontecido com Carlos. Descobri que meu avô José tinha guardado todas as ferramentas de mecânico que eram do meu pai, esperando que um dia ele voltasse para buscar. Na manhã seguinte, antes de eu continuar viagem, José me entregou uma caixa de ferramentas velha e enferrujada. Disse que eram as primeiras ferramentas que meu pai tinha ganhado quando começou a aprender mecânica com ele, e que queria que eu ficasse com elas. Dentro da caixa tinha uma carta que meu pai tinha escrito, mas nunca tinha mandado, pedindo desculpas pela briga e dizendo que sentia saudade da família. Ler aquela carta foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Meu pai falava sobre os sonhos que tinha, sobre como queria construir uma família, sobre como planejava voltar um dia quando tivesse conseguido se estabelecer. A carta nunca chegou ao destino porque meu pai não sabia o endereço exato, e José nunca soube que o filho tinha tentado entrar em contato. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. José se tornou o avô que eu nunca tive, e eu me tornei o neto que ele pensava que nunca ia conhecer. Comecei a fazer questão de passar em Três Corações sempre que possível, levando presentes da estrada, contando sobre os lugares que visitava, ouvindo as histórias de família que tinha perdido. José me ensinou muita coisa sobre mecânica que meu pai não tinha tido tempo de me ensinar. Me mostrou truques antigos para cuidar do motor, me contou sobre os primeiros caminhões que ele tinha conhecido, me ensinou a valorizar ainda mais a profissão que eu tinha escolhido. Mais importante que isso, ele preencheu um vazio na minha vida que eu nem sabia que existia. Gente, se vocês estão curtindo essa história, compartilha com todo mundo que vocês conhecem. A gente nunca sabe quando uma história como essa pode inspirar alguém a procurar pela própria família ou a dar uma carona para alguém que precisa. E se inscreve no canal porque eu tenho muitas outras histórias da estrada para contar para vocês. 6 meses depois daquele encontro casual na chuva,
José teve um problema cardíaco e precisou ser internado. Eu larguei tudo e fui para Três Corações ficar com ele no hospital. Durante os dias que passamos lá, ele me contou mais histórias sobre meu pai, sobre meus bisavós, sobre a origem da família. Me fez prometer que eu ia continuar sendo o elo entre ele e a memória do filho que tinha perdido. José se recuperou bem do problema cardíaco, mas aquele susto me fez perceber como é importante valorizar o tempo que temos com as pessoas que amamos. Comecei a organizar minha agenda de viagens para conseguir passar pelo menos um final de semana por mês em Três Corações. José ficava esperando ansioso pelas minhas visitas, sempre com alguma comida especial preparada e sempre com alguma história nova para contar. Em uma dessas visitas, José me levou no cemitério da cidade para conhecer os túmulos dos meus bisavós. Foi emocionante poder finalmente colocar flores no túmulo de pessoas que faziam parte da minha história, mas que eu nunca tinha conhecido. José contou histórias sobre cada pessoa enterrada ali, sobre como elas tinham influenciado a vida da família, sobre os valores que tinham passado para as próximas gerações. Descobri que meu bisavô também tinha sido motorista, mas de ônibus. Que ele tinha o sonho de conhecer o Brasil inteiro dirigindo, exatamente como meu pai. Que a paixão por estrada e por dirigir era algo que corria na família há gerações. Isso me fez sentir ainda mais orgulho da profissão que escolhi e me deu uma sensação de propósito que eu nunca tinha sentido antes. José também me apresentou a outros caminhoneiros antigos da região, homens que tinham conhecido meu pai quando ele era jovem e que lembravam dele falando sobre o sonho de dirigir caminhão. Todos tinham histórias positivas para contar. Todos falavam sobre como meu pai era respeitoso, trabalhador e sonhador. Isso me ajudou a conhecer um lado do meu pai que ele nunca tinha compartilhado comigo. Com o tempo, nossa relação foi ficando cada vez mais forte. José começou a me dar conselhos sobre negócios, sobre como investir o dinheiro que eu ganhava na estrada, sobre como planejar o futuro. Ele tinha uma sabedoria de vida incrível, dessas que só quem passou por muitas experiências consegue ter. Me ensinou a ser mais paciente, mais observador, mais grato pelas oportunidades que a vida oferece. Um ano depois do nosso primeiro encontro, José me surpreendeu com uma proposta. Disse que queria vender a casa em Três Corações e ir morar comigo, para poder acompanhar mais de perto a minha vida na estrada. Que ele sempre teve curiosidade sobre como era a vida de um caminhoneiro moderno, e que queria aproveitar os anos que ainda tinha pela frente para conhecer o Brasil que o filho dele tanto amava. A princípio, fiquei preocupado com a idade dele, com as dificuldades que ele poderia enfrentar viajando na estrada. Mas José me convenceu de que ele estava bem de saúde, que tinha guardado dinheiro suficiente para não ser um peso financeiro e que o sonho dele sempre tinha sido conhecer o país. Que fazer isso ao lado do neto seria a realização de um sonho que ele achava que nunca ia conseguir realizar. Reformei a cabine do meu caminhão para ficar mais confortável para 2 pessoas. Instalei uma cama auxiliar, melhorei o sistema de ar-condicionado, organizei o espaço para que José pudesse levar as coisas pessoais que ele considerava importantes. Quando tudo ficou pronto, começamos a primeira viagem longa juntos, de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Ver o encantamento de José com a estrada foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Ele ficava horas olhando pela janela, observando a paisagem, fazendo perguntas sobre as cidades que passávamos, sobre os tipos de carga que transportávamos, sobre os outros caminhoneiros que encontrávamos pelo caminho. Era como se ele estivesse redescobrir o mundo através dos olhos de uma criança. Durante essas viagens, José me contou histórias que ele nunca tinha contado para ninguém. Sobre a juventude dele, sobre como tinha conhecido minha avó, sobre os sonhos que eles tinham construído juntos, sobre como tinha sido difícil perder primeiro a esposa e depois o filho, mas também sobre como nossa reaproximação tinha dado um novo sentido para a vida dele. Pessoal, essa história ainda não acabou, mas eu quero fazer uma pausa aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque na semana que vem eu vou contar o final dessa história, que vai deixar vocês ainda mais emocionados. Comenta aí embaixo qual foi a parte que mais tocou vocês até agora. Em uma das paradas em um posto de gasolina no interior de São Paulo,
José conheceu um grupo de caminhoneiros aposentados que se reuniam toda semana para conversar sobre os tempos antigos da estrada. Ele ficou fascinado com as histórias que eles contavam sobre como era dirigir caminhão nas décadas de 60 e 70, sobre as estradas de terra, sobre os carros menores e menos potentes. José começou a frequentar essas reuniões sempre que passávamos por ali, e eu percebi como isso fazia bem para ele. Ele tinha encontrado um grupo de pessoas com experiências parecidas, pessoas que entendiam a paixão pela estrada e que respeitavam a história de vida dele. Começou a contar suas próprias histórias de mecânico, sobre os caminhões que tinha consertado, sobre os motoristas que tinha conhecido. Essa convivência com outros veteranos da estrada deu a José uma nova perspectiva sobre a vida dele. Ele percebeu que tinha muito conhecimento valioso para compartilhar, que as experiências dele podiam ajudar outras pessoas. Começou a dar dicas de mecânica para caminhoneiros mais novos, a ensinar truques antigos que ainda funcionavam nos motores modernos. Decidimos então criar um projeto juntos. José começou a gravar vídeos comigo, contando sobre a história dos caminhões no Brasil, ensinando mecânica básica, compartilhando histórias dos tempos antigos da estrada. Os vídeos fizeram muito sucesso, especialmente entre caminhoneiros mais velhos que se identificavam com as histórias que ele contava. O canal do YouTube ganhou milhares de inscritos em poucos meses. José virou uma pequena celebridade entre os caminhoneiros, sempre sendo reconhecido nos postos, sempre sendo convidado para contar histórias, sempre sendo consultado sobre problemas mecânicos. Isso deu a ele um novo propósito de vida, uma nova energia que eu não esperava ver em alguém da idade dele. Mas o mais importante de tudo isso não era o sucesso do canal ou a fama que José estava ganhando. O mais importante era ver como nossa relação tinha curado feridas antigas da família, como tinha transformado uma história de separação em uma história de reencontro e amor. José sempre dizia que ter me encontrado naquela estrada chuvosa tinha sido o presente mais importante que a vida tinha dado para ele. 2 anos depois do nosso primeiro encontro, José me surpreendeu com mais uma revelação. Disse que tinha conseguido localizar outros parentes nossos que moravam em diferentes estados, pessoas que também tinham perdido contato com a família ao longo dos anos, que ele queria aproveitar o tempo que ainda tinha para reunir todo mundo, para reconstruir os laços familiares que tinham se perdido. Organizamos então uma viagem especial, passando por várias cidades onde moravam primos distantes, tios que eu nunca tinha conhecido, pessoas que carregavam pedaços da história da nossa família. Foi emocionante ver José reencontrando pessoas que ele não via há décadas, pessoas que achavam que ele tinha morrido, pessoas que ficaram emocionadas ao saber que ele estava bem e acompanhado. Cada parada dessa viagem foi uma descoberta. Conheci primos que também trabalhavam com transporte, tias que guardavam fotos antigas do meu pai, parentes que tinham histórias incríveis para contar sobre a família. José ia juntando todos esses pedaços soltos, reconstruindo a árvore genealógica, criando pontes entre pessoas que tinham se perdido de vista. Em uma cidade do interior da Bahia, encontramos uma tia que tinha guardado durante mais de 20 anos as cartas que meu pai havia mandado nos primeiros anos depois que saiu de casa. Ler aquelas cartas foi como conhecer meu pai de uma forma completamente nova, através dos sonhos e medos que ele tinha quando era jovem e estava tentando construir uma vida longe da família. As cartas mostravam um homem determinado, mas saudoso, alguém que estava seguindo seus sonhos, mas que sentia falta das raízes que tinha deixado para trás. Meu pai falava sobre mim quando eu era bebê, sobre como queria me dar uma vida melhor, sobre como planejava voltar para apresentar o filho para a família quando as coisas estivessem mais estabilizadas. Essa viagem de reencontro com a família durou quase 3 meses. Visitamos 12 cidades, conhecemos mais de 30 parentes, coletamos centenas de fotos antigas, gravamos horas de depoimentos sobre a história da família. José estava radiante, realizando um trabalho de arqueologia familiar que ele sempre quis fazer, mas nunca tinha tido coragem. No final dessa jornada, organizamos uma grande reunião familiar em Três Corações. Mais de 50 pessoas compareceram, vindas de vários estados, pessoas que não se viam há anos, pessoas que nem sabiam que eram parentes umas das outras.
José estava no centro de tudo, como o patriarca que tinha conseguido reunir todo mundo novamente. Durante a festa, José fez um discurso emocionante. Agradeceu a todos por terem vindo, falou sobre a importância da família, sobre como os desentendimentos do passado não tinham mais relevância diante da alegria do reencontro, mas principalmente agradeceu a mim, por ter sido o instrumento que permitiu que tudo isso acontecesse. Ele contou para todos a história de como nos encontramos naquela noite chuvosa, de como uma carona casual tinha se transformado na reconstrução de toda uma família. Falou sobre como estava orgulhoso do neto caminhoneiro que tinha encontrado, sobre como eu carregava as melhores características do meu pai, sobre como nossa parceria tinha dado um novo sentido para os últimos anos de vida dele. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas reunidas, sentindo o carinho e a gratidão que José demonstrava por mim, eu entendi que aquela carona na chuva não tinha sido coincidência. Tinha sido o destino arrumando um jeito de curar feridas antigas, de juntar pessoas que precisavam estar juntas, de completar histórias que tinham ficado pela metade. Hoje, 3 anos depois daquele encontro na estrada, José continua viajando comigo sempre que a saúde permite. Ele virou uma espécie de mascote dos caminhoneiros da nossa região, sempre sendo cumprimentado nos postos, sempre sendo consultado sobre mecânica, sempre sendo convidado para contar suas histórias nos vídeos do canal. Mas mais importante que tudo isso, José me ensinou que família não é só sobre sangue ou sobrenome. É sobre amor, sobre cuidado, sobre estar presente na vida das pessoas que importam. Ele me deu a chance de conhecer minhas raízes, de entender de onde vieram os valores que meu pai me ensinou, de me sentir parte de uma história maior que a minha própria história. A carona que dei para aquele senhor na chuva mudou minha vida de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Me ensinou que às vezes o destino usa as situações mais simples para realizar os milagres mais extraordinários. Me mostrou que vale a pena sempre parar para ajudar alguém, porque a gente nunca sabe o que pode descobrir no caminho. Há poucos meses atrás, José me contou que tinha um último pedido. Queria visitar o túmulo do meu pai em São Paulo para se despedir do filho que não teve chance de ver crescer e para agradecer por ter criado um neto tão especial. Organizamos essa viagem com muito carinho. Levamos flores frescas e uma carta que José tinha escrito pedindo perdão pelas palavras duras da última briga que tiveram. No cemitério, José conversou com meu pai como se ele estivesse ali presente. Contou sobre como eu tinha me tornado um homem honrado, sobre como tinha orgulho de ter um neto caminhoneiro, sobre como nossa família tinha se reunido novamente depois de tanto tempo separada. Foi um momento de paz e reconciliação que eu nunca vou esquecer. Quando saímos do cemitério, José estava com o rosto sereno, como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros dele. Disse que agora podia morrer em paz, sabendo que tinha conseguido conhecer o neto, que tinha se reconciliado com a memória do filho, que tinha reconstruído a família, que um dia se despedaçou por causa de orgulho e teimosia. Nas semanas que se seguiram, José começou a organizar os documentos dele, as fotos da família que tinha coletado, os vídeos que tínhamos gravado juntos. Disse que queria deixar tudo organizadinho para que as futuras gerações da família pudessem conhecer a história deles, pudessem entender de onde vieram e quais valores carregavam no sangue. Uma noite, depois de uma viagem longa de São Paulo até Recife, José me acordou na cabine do caminhão. Disse que tinha sonhado com meu pai, que ele tinha aparecido jovem e sorridente, agradecendo por eu ter cuidado tão bem do velho José, que no sonho meu pai tinha dito que estava orgulhoso de nós dois, que estava em paz sabendo que a família estava unida novamente. José faleceu dormindo 3 semanas depois desse sonho, na casa que tinha comprado perto da minha, para ficar mais perto do neto que tanto amava. Ele morreu tranquilo, cercado de carinho, sabendo que tinha cumprido sua missão de reconectar a família e de passar adiante os valores e a história dos nossos antepassados. No velório, apareceram caminhoneiros de todo o Brasil que tinham conhecido José através dos nossos vídeos. Apareceram parentes de vários estados que ele tinha conseguido localizar e reunir. Apareceram vizinhos, amigos, pessoas que tinham sido tocadas pela história de vida dele e pela forma como ele sempre tratou todo mundo com carinho e respeito. Durante o enterro,
eu me lembrei da primeira vez que vi José na chuva, molhado e desamparado na beira da estrada. Nunca imaginei que aquele encontro casual ia resultar em 3 anos dos mais felizes da minha vida, em uma conexão familiar que preencheu um vazio que eu nem sabia que existia, em aprendizados sobre vida e família que vou carregar para sempre. José deixou para mim todas as ferramentas antigas que ele tinha guardado do meu pai, junto com um baú cheio de fotos e documentos da família. Deixou também uma carta final, onde agradecia por eu ter sido o neto que ele sempre sonhou ter, onde dizia que nossa convivência tinha sido a maior bênção dos últimos anos de vida dele. Na carta, José escreveu que aquela carona na chuva não tinha sido coincidência, que ele tinha certeza de que meu pai tinha intercedido lá de cima para que nossos caminhos se cruzassem, que ele tinha morrido feliz e completo, sabendo que tinha conseguido conhecer e amar o neto que carregava o melhor do filho que ele tinha perdido. Hoje eu continuo na estrada, mas agora carrego comigo não só as ferramentas e as memórias que José me deixou, mas também a responsabilidade de manter viva a história da nossa família. Continuo fazendo os vídeos para o canal, contando as histórias que ele me ensinou, passando adiante os ensinamentos de mecânica e de vida que recebi dele. Sempre que passo por Três Corações, visito o túmulo onde José está enterrado ao lado da minha avó que eu nunca conheci. Conto para ele sobre as viagens que estou fazendo, sobre os lugares que estou conhecendo, sobre as pessoas que estou encontrando na estrada. Sinto que de alguma forma ele ainda está comigo, ainda está aprendendo sobre o Brasil que sempre quis conhecer. A história dessa carona mudou completamente minha perspectiva sobre destino, sobre família, sobre a importância de sempre estar aberto para ajudar as pessoas que cruzam nosso caminho. Me ensinou que, às vezes, as experiências mais simples podem resultar nos momentos mais transformadores das nossas vidas. Se essa história tocou o coração de vocês como toca o meu toda vez que a conto, deixa um like aqui para me dar força para continuar compartilhando essas experiências da estrada. Se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí embaixo se vocês já passaram por alguma situação parecida. E lembrem sempre que na estrada da vida, a gente nunca sabe quando vai encontrar alguém que pode mudar tudo. José sempre dizia que aquela chuva de março foi uma bênção disfarçada, que se não estivesse chovendo, ele provavelmente teria conseguido outra carona e nossos caminhos nunca teriam se cruzado. Que às vezes a vida precisa nos colocar em situações difíceis para que a gente encontre as melhores coisas que estavam esperando por nós. Essa história me ensinou a valorizar cada pessoa que cruza meu caminho, cada carona que dou, cada conversa que tenho nos postos pelo Brasil afora. Porque a gente nunca sabe quando está prestes a encontrar um pedaço da nossa própria história, um familiar perdido, uma resposta para perguntas que carregamos há anos, sem nem saber que estávamos fazendo essas perguntas. E vocês, família estradeira, espero que essa história inspire vocês a sempre estarem abertos para os encontros que a vida prepara. Que vocês nunca deixem de ajudar alguém que precisa, nunca deixem de dar uma carona para quem está na estrada, nunca deixem de acreditar que o destino às vezes funciona de formas misteriosas e maravilhosas. Obrigado por terem acompanhado essa história até o final. No próximo vídeo vou contar sobre uma experiência completamente diferente que vivi na estrada, mas que também mudou minha perspectiva sobre muitas coisas na vida. José sempre dizia que cada quilômetro rodado é uma lição aprendida, e essa lição que aprendi com ele continua me guiando todos os dias. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima, pessoal. E lembrem sempre das palavras que José repetia toda vez que descíamos do caminhão. A estrada ensina, a família fortalece e o destino sempre encontra um jeito de colocar as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Um abraço forte da família estradeira e até a próxima aventura.